Pessoal, bom dia, boa noite. Então, como nós falávamos, né? Nós vamos estudar agora, o tema são bens públicos, tá? Bens públicos. E nos bens públicos nós já falávamos alguma coisa, eu já falei no Zoom alguma coisa para uma das salas, né? A respeito, né, de algumas características dos bens públicos. Então, o que a gente vai trabalhar hoje é justamente os bens públicos, a sua classificação e o regime jurídico dos bens públicos, né? E os bens da União e dos Estados, tá? Essa que é a ideia. Bens de uso comum do povo são aqueles bens que podem ser utilizados por todos, indistintamente, tá? Rua, praça, praia, são bens de uso comum do povo. Todas as pessoas da população têm acesso a esses bens, tá? Essa classificação, ela vem lá do Código Civil de 2002, tá? Esse Código Civil, ele fala lá no artigo 99 uma classificação dos bens públicos, tá? Depois nós temos os bens públicos de uso especial, que é de uso específico para determinados serviços que são prestados pela administração pública. Ambulância da prefeitura, do município, o prédio da prefeitura, o mercado municipal são bens públicos de uso especial, tá? Eles também estão afetados, olha só a palavrinha, a uma destinação específica. Os bens públicos de uso comum do povo também estão afetados a uma destinação genérica. Os bens dominicais, ou também chamados de bens dominicais, são bens que não estão afetados a uma utilidade específica, mas pertencem ao patrimônio da administração pública, faz parte do patrimônio da administração pública. Você tem a afetação e a desafetação, que são conceitos importantes nesse cenário de bens públicos de uso comum do povo, bens públicos de uso especial e bens dominicais. Por quê? Os dois primeiros, bens públicos de uso comum e bens de uso especial, são afetados a uma determinada utilidade, seja genérica ou seja específica. E os bens públicos de uso, os bens dominicais, estão desafetados, não apresentam qualquer tipo de utilidade, mas pertencem à administração pública. Por isso é interessante a gente saber o conceito de afetação e desafetação. Afetação é ato pelo qual a administração pública confere uma destinação a um bem público, né? A utilização de um prédio público, imóvel, como sede da prefeitura. Então ela confere essa destinação. Ao passo que a desafetação é o contrário. Na desafetação, a administração pública retira aquela utilidade de um determinado bem, né? Ato pelo qual a administração pública retira a destinação de um bem público. Exemplo, a desativação do prédio onde funcionava a Secretaria de Cultura do município, por exemplo, tá? Então, desafetação e afetação são atos administrativos que são utilizados frequentemente pela administração pública, justamente para que a gente possa entender se existe destinação a um determinado bem público ou se não existe a destinação de um determinado bem público, tá? Tanto a afetação quanto a desafetação, tanto a afetação quanto a desafetação, elas podem ser expressas ou tácitas. Elas podem ser expressas ou podem ser tácitas, tá? Expressa, através de lei ou ato administrativo. Através de lei ou ato administrativo. Tácita, fato administrativo que comporta ou comportamento dos agentes públicos. Fato administrativo ou comportamento dos agentes públicos, tá? Então, expressa ou tácita. Expressa, através de lei, um documento formal. Então, o prefeito municipal, através de um decreto, ele vai fazer o quê? Ele vai justamente dar a ideia de que um determinado imóvel vai entrar em funcionamento. Publica no Diário Oficial, né, através de um decreto ou através de lei. É a formalidade, a solenidade, por isso que se diz que ela é expressa. E quando que ela é tácita? É apenas um comportamento da administração pública. Não foi publicado no Diário Oficial nem nada, mas a gente sabe que a escola ou o prédio, o departamento foi desativado pelo próprio comportamento dos seus respectivos funcionários, dos seus respectivos agentes, tá? Essa que é a ideia. Então, nós temos ainda o que a gente chama do regime jurídico dos bens públicos. Regime jurídico dos bens públicos. Essa que é a ideia aqui, tá? Lá no material a gente vai conseguir ver a parte de cima aqui, é que o projetor ele está
ele não está focando na parte de cima, mas é regime jurídico dos bens públicos. Olha, importa dizer, será que os bens públicos, eles podem ser alienados? Será que os bens públicos, eles podem ser vendidos? Será que os bens públicos podem ser dados em garantia de uma determinada execução? Será que é possível onerá-los? Será que os bens públicos, por exemplo, eles podem ser adquiridos por uso capião? Essa que é a ideia que a gente tem aqui. É claro que é necessário a gente entender que é necessário termos uma proteção específica para os bens públicos. Eu não posso tratar os bens públicos como a gente trata os bens entre os particulares. O cidadão bateu no meu carro, ele vai entrar com uma ação e vai pegar o meu carro se eu não pagar, por exemplo. Do Estado, não, eu não posso lá retirar o carro do prefeito, não posso tirar o computador do procurador, por exemplo, eu não posso. Então, existe uma proteção específica para esses bens públicos. Uma delas é a não alienabilidade, né? Alienabilidade. Será que os bens públicos são passíveis de ser vendidos? Será que os bens públicos eles podem ser livremente adquiridos, né? Será que tem alguma coisa nesse sentido? Tem basicamente duas correntes, né? Aquela que fala de uma inalienabilidade porque não acredita na implementação dos requisitos a serem concretizados, e aqueles que dizem que é uma alienabilidade, na verdade, condicionada, ou seja, alguns requisitos para a segunda corrente que dizem assim, alienabilidade sim, mas condicionada ao cumprimento de alguns requisitos. Quais os requisitos para que você possa ter aí um bem público sendo alienado, né? Essa que é a ideia, vendido, por exemplo. Bens dominicais. Primeiro precisa estar no status de bens dominicais, ou seja, eles têm que estar desafetados. Primeira coisa, você só pode falar de possibilidade de alienar um bem se ele estiver desafetado, ou seja, ele tem que estar na categoria, no status de dominical. Bem público de uso comum do povo, bem público de uso especial não podem ser alienados. Você não pode vender uma escola em funcionamento, você não pode vender uma rua, né? Imagina, uma praça. Ou seja, os bens têm que estar no status de serem dominicais, ou seja, desafetados. Segunda característica, ou segundo requisito, né, do requisito 2 ao 5, estão lá no artigo 17 da Lei 8666 de 93, precisa ter um interesse público devidamente justificado, ou seja, né, não basta o prefeito falar que vai vender para pagar as contas dele, que ele não deu conta de pagar, ele vai responder por improbidade administrativa. Precisa vender justamente para construir um parque industrial, alguma coisa assim. Tem que ter um interesse público devidamente justificado. A avaliação prévia, há necessidade de se ter uma avaliação prévia. Que avaliação prévia é? É justamente uma avaliação, qual que é o valor de mercado, não podendo estar a mais nem abaixo do mercado, porque aí isso pode gerar, por exemplo, né, uma tendência a que alguém tem algum interesse nisso aí. Então é formada uma comissão de avaliadores da própria prefeitura e eles vão verificar, né, o local do imóvel em que ele se encontra, qual que é, se está no centro, se está mais próximo da periferia, né, bairro mais afastado do centro, quais as benfeitorias que integram esse imóvel, ou seja, a avaliação precisa ser um preço bem próximo ao preço de mercado, tá? A autorização legislativa, a necessidade de se ter também uma autorização legislativa que o Poder Legislativo possa avalizar, vamos dizer assim, né, a possibilidade de se ter esse ato administrativo que é a alienabilidade do bem, né? Ou seja, o legislativo do ente público, se é o município é a Câmara, se é o Estado é a Assembleia Legislativa, se é a União é justamente o Congresso Nacional, que precisa autorizar essa alienação aqui, essa alienabilidade, tá? Ou seja, preciso ter uma autorização legislativa, porque a gente não pode esquecer do artigo 2º da Constituição Federal, que fala que justamente os poderes da República são independentes e harmônicos entre si. Licitação, modalidade e concorrência. Licitação tem que ser justamente para a oferta desse imóvel, para que nós tenhamos modalidade e concorrência, o maior número de pessoas que possam estar interessados, que possam oferecer uma proposta mais vantajosa para a administração pública, e a concorrência também, ela se vale tanto da universalidade como da publicidade, ou seja, levar a conhecimento de todos, né, o ato administrativo licitação. Então, nesse sentido, se
se implementar todos esses requisitos, é possível a gente falar que a alienabilidade ela é condicionada por uma parte da doutrina. A outra parte da doutrina entende que não, os bens públicos são inalienáveis, porque pode acontecer um desvio, né, entre esses requisitos aqui. Por exemplo, pode ter uma nulidade na licitação. Você só chamou ao processo aquelas pessoas que trabalhavam na prefeitura, só eles que tomaram conhecimento para fazer a venda, a compra do imóvel aqui. Quer dizer que está já maculada, existe aí justamente uma anulação na licitação. Autorização legislativa, por exemplo, pode ser que para o vereador ter aprovado essa lei aqui, que autorizava o executivo a vender esse imóvel, ele tenha ficado com 2 terrenos lá depois do empreendimento. Então, isso denota aí algum ponto, né, de atenção por parte do Ministério Público, que pode questionar essa questão aí. Por isso que a doutrina que diz que esses bens são inalienáveis, os bens públicos, porque ele diz que vai existir algum desvio aqui em um desses processos, porque são todos atos administrativos que precisam ser praticados, e um deles a gente pode ter desvio aí da finalidade desses atos administrativos, né? A regra é que existe a inalienabilidade, para quem entende que não é possível implementar isso aqui de forma legal, e existe a alienabilidade condicionada no sentido de que você tem isso aqui, tá? Sendo implementado de forma legal. Pronto, tá? Os bens públicos também, segunda característica, é a empenhorabilidade. Eu não posso, dependendo de um crédito que um cidadão tenha contra um Estado, município, Distrito Federal, um ente público, né, e chegar e penhorar o carro do prefeito, como se faz com as dívidas, né, entre os particulares. Eu tenho um crédito para receber de uma pessoa, a pessoa não tem justamente saldo, não tem dinheiro para pagar, eu vou lá e vou onerar, vamos dizer assim, vou fazer uma constrição judicial, por exemplo, em um determinado bem que pertence a ele. Então eu vou lá e vou fazer a penhora do carro dele, a penhora da casa dele. Não é possível fazer isso com relação a um crédito que se tem contra um dos entes públicos. Por quê? Porque o ente público, os bens dos entes públicos, eles interessam à coletividade, ao interesse coletivo, né? Portanto, não poderíamos aí ter essa penhora, né? Não seja que a gente possa ter uma constrição judicial com relação a esses respectivos bens pertencentes a esses entes públicos. Bom, então não paga? Não, não é isso. Você precisa pagar com papel. Como que você paga? Com papel. A Constituição Federal, no seu artigo 100, deixa bem claro que é a execução, né, contra a fazenda pública, por exemplo, seguirá através de uma ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Todo o cuidado que se tomou aqui, pessoal, e aí a gente faz um link, tá, com o princípio da impessoalidade. Guardem isso. Aqui, ó, nós temos justamente quem que apresenta, quem paga primeiro, quem apresentou primeiro, e assim por diante, para que nós não tenhamos um liame subjetivo aí entre, né, o representante do município, por exemplo, e o credor daquele determinado valor. Portanto, você paga através de ordem cronológica da apresentação dos precatórios. Está lá no artigo 100 da Constituição Federal. Aqui existe um liame direto com relação àquilo que a gente falou nos princípios da administração pública, principalmente o da impessoalidade, 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, tá? Aí, pessoal, então a gente fala bastante sobre isso, dá uma olhadinha lá no material, qualquer dúvida a gente está à disposição. Nós temos ainda uma característica dos bens públicos, que é própria dos bens públicos, é a imprescritibilidade. Imprescritibilidade significa dizer que os bens públicos, se eles não forem utilizados por um dos entes públicos, o ente público não perde o direito de propriedade sobre ele. Essa que é a ideia. Se a gente tiver entre os particulares, por exemplo, o cidadão tem um imóvel, está vivendo lá no Japão e não está nem aí com o imóvel aqui. Tem um cidadão que está cuidando do imóvel todo dia e não tem nenhum tipo de afronta contra o direito de propriedade, a posse desse determinado imóvel. Passado um tempo, esse cidadão vai adquirir o direito de propriedade, que era do outro, né? Com relação, se tratar de bens públicos, se for um terreno da prefeitura, que a prefeitura não tem nem aí, você não pode adquirir, o cidadão não pode adquirir a propriedade, porque os bens públicos são imprescritíveis. São duas prescrições que nós temos.
A prescrição extintiva, que é aquela que você perde o direito, lá do Código Civil 206. O que nos interessa aqui é a prescrição aquisitiva. É aquela que, se o proprietário do imóvel não exercitar o direito de propriedade inerente ao domínio, usar, gozar e dispor da coisa, ele pode perder esse imóvel se outra pessoa estiver utilizando, né, o imóvel, né, fazendo uso, né, na utilização possessória desse imóvel sem qualquer tipo de repulsa. É possível. Mas se tratar de bem público, não é possível que isso ocorra. Os bens públicos não se sujeitam a uma prescrição aquisitiva. Ou seja, o fato do Estado não estar usando um bem público, por exemplo, um terreno, né, uma escola que está justamente em construção, uma escola que foi abandonada, aquele prédio público, e aí as pessoas, algumas famílias invadirem esses imóveis, eles não podem alegar uso capião. Tá? Ou seja, os bens públicos não se sujeitam ao uso capião. Lá em São Paulo, na avenida, perto lá na estação numa estação lá de metrô, você tem a chamada Cracolândia. E na Cracolândia tem bastante prédios públicos abandonados de São Paulo, pertence ao estado de São Paulo, e que tem muito boliviano morando lá. Eles podem ingressar com ação judicial de uso capião, que eles não vão conseguir. O Estado faz vista grossas às vezes, por quê? Porque o Estado não está utilizando, tem aquela questão de humanidade, questão de justiça social, etc. Então deixa eles usarem, mas não são deles, é do Estado. Por isso que às vezes, uma vez ou outra, baixa o santo lá no governador do Estado, e ele manda a polícia esvaziar todos os prédios dali, tá? Ou seja, né, nesse caso aqui, Estação da Luz, você não tem como adquirir por uso capião, porque o Estado não está utilizando, tá bom? Então os bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião. São duas passagens na Constituição Federal que falam a respeito, 183, parágrafo 3º da Constituição Federal, e o parágrafo 3º deixa bem claro que os imóveis urbanos, né, pertencem ao poder público, e também ele fala, tá, lá dos imóveis que pertencem ao Estado, mas que estão numa zona rural, por exemplo, tá? O artigo 191, parágrafo único da Constituição Federal também fala a esse respeito, tá? E aí você tem uma área de terra em zona rural, tá? E também, justamente, esses bens não podem ser adquiridos por uso capião. Essa que é a ideia, tá? O que a gente tem também, pessoal, a imprescritibilidade, nós também temos isso no artigo 102 do próprio Código Civil, que diz respeito a isso aqui, tá? Ele veda a possibilidade de se adquirir, tá? E nós temos uma súmula 340 do Supremo Tribunal Federal, que desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião, 340 do Supremo Tribunal Federal, tá? Nós, nesse sentido, nós temos um julgado que a gente apresenta aqui para vocês, ó, a respeito, né, do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, que não estão sujeitas ao uso capião, terras, né, os bens, determinados bens públicos, nós temos um julgado aqui. E a quarta característica que vem justamente dar um ar diferenciado para os bens públicos é a não onerabilidade, ou seja, significa dizer que é diferente de impenhorabilidade, os bens públicos, eles não podem ser gravados ou dados em garantias através de hipoteca, penhor e anticrese, que são justamente conceitos do direito civil, e eu deixei aqui justamente, né, esses conceitos para vocês darem uma olhada aí, tá? Então eu não posso, por exemplo, pegar um imóvel público, aí eu vou hipotecar o imóvel, não posso. Não tem como, o bem público não tem como cair uma onerabilidade, né? Um ônus sobre o bem público. Por quê? Porque o bem público, na verdade, ele não pode ser dado aí também em garantia. Decorre, ó,
a não onerabilidade decorre da impenhorabilidade. Essa que é a ideia. E o próprio Código, o Código Civil, no 1420, dá essas ideias aqui, né? Não pode, só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar anticrese. Só os bens que podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. E aí tem as noções bases de hipoteca, tá? De penhor, tá? Que eu deixo aqui para vocês, ó. Empenhar, tá? Para vocês darem uma lida, e anticrese também está aqui, tá? Ou seja, esses bens, eles não podem ser, os bens públicos não podem ser onerados, tá bom? Essa que é a ideia. Agora, quando a gente fala de bens públicos, o regime jurídico são justamente essas 4 características sobre os bens públicos. Não pode recair sobre os bens públicos essas atividades que podem justamente diferenciá-los, que são justamente bens públicos que os tornem diferentes dos bens dos particulares, tá? Então, característica, um regime jurídico da impenhorabilidade, ou a impenhorabilidade que em decorrência tem a onerabilidade. Depois você tem, né, a imprescritibilidade e logo em seguida a inalienabilidade ou alienabilidade condicionada. São características que a gente precisa saber, porque quando a gente trata de bens públicos, a gente tem essas características específicas que nós não aplicamos em regra aí nos bens dos particulares. Agora, eu preciso saber a quem pertencem esses bens públicos. Olha, tem bens que pertencem aos estados, tem bens da União, tem bens justamente dos municípios e tem bens do Distrito Federal. Bom, os bens da União, está lá no artigo 20, os bens dos estados, artigo 26. Então nós temos aqui o mar territorial, tá? Que é justamente, eu estou passando a lei aqui para vocês, 8.617 de 93, que fala sobre o mar territorial, são bens da União, que é, portanto, aonde o Brasil exerce também o território dele, são 12 milhas até da ponta do território, quando começa aí o mar, o Oceano Atlântico, são 12 milhas, lembrando que uma milha vale praticamente aí 1,6 quilômetros, tá? Essa que é a ideia. Isso é definido em cartas náuticas, mundial, tá? Então, a partir do momento que o pessoal da África tem o direito de 12 milhas do lado deles, nós temos 12 milhas daqui. E assim por diante, tá? Essa foi definida em cartas náuticas. O Brasil exerce soberania nessas 12 milhas sobre as águas, nas águas e acima das águas, tá? Ele exerce essa soberania, só que ele permite a passagem de navios, né, de outras nações. Passagem inocente, ou seja, um determinado navio de outra nação quer passar por aqui, passa, mas não vai causar nenhum tipo de afronta à paz, ao sossego, etc, tá? Desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Brasil, tá? Essa que é a ideia. E aí nós temos esses navios que precisam desembarcar e precisa justamente de uma passagem inocente. Olha, nas 12 milhas marítimas é como se estivesse entrando dentro do território brasileiro. Essa que é a ideia. Quando você tem um avião sobrevoando, um avião de outra nação sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, o que acontece? Primeiro, a Força Aérea Brasileira vai perguntar se existe, o Ministério da Defesa vai perguntar se existe autorização. Se não existe autorização, vai ser convidado a descer. Se não descer, vai ser abatido. Essa que é a ideia, tá? Se for dos Estados Unidos, com certeza não vai ser abatido, né? Portanto, os navios estrangeiros estão aqui, estarão sujeitos ao regulamento estabelecido pelo governo brasileiro, tá? Nós temos também, em continuidade aí, uma zona econômica exclusiva que vai de 12 às 200 milhas. Nessa zona econômica exclusiva já não é mais considerado território brasileiro, tá? Já que o Brasil exerce a possibilidade de fazer o aproveitamento e exploração de todos os recursos naturais vivos e não vivos, nesse local aqui, nesse local, tá? Mas o navio pode passar. Se o navio estiver pescando sardinha, por exemplo, ele vai ser convidado a ser retirado. Mas se ele estiver passando, ele não precisa pedir autorização para a Marinha Brasileira, porque ele não está no território nacional, tá? Na zona econômica exclusiva, o Brasil tem o exercício de jurisdição,
né, opera todos os regulamentos e ele é responsável por uma investigação científica marinha. Se tiver derramamento de petróleo nesse momento, o Brasil, ele fica justamente, ele é o detentor da legitimidade de responsabilizar a nação aí, né, a embarcação estrangeira por ter causado esse prejuízo ao meio ambiente, por exemplo, tá? E aí nós temos uma outra parte que é de 12 a 24 milhas, que é a zona contígua brasileira, de 12 a 24, está dentro da zona econômica exclusiva, né? Nessa faixa aqui o Brasil está próximo do território, por isso que chama-se zona contígua, está próximo do mar territorial, porque até o mar territorial, até 12 milhas, olha só, elas são território brasileiro. Se é território brasileiro, até as 12 milhas, o que acontece? Nesse caso aqui, você precisa justamente, nesse momento de 12 a 24, você tem uma zona que é limítrofe, contígua ao território brasileiro. E aí você precisa fazer o quê? Justamente compreende essa faixa que o Brasil exerce, poderá tomar medidas de fiscalização para evitar infrações às leis e reprimir infrações aos regulamentos no seu território brasileiro, tá? Essa que é a ideia aí. Nós também temos a plataforma continental. A plataforma continental, já não estou falando do mar, tá, pessoal? Na plataforma continental eu estou falando, né, numa extensão do território, tá, do continente. É como se estivesse pisando, entrando na água, como se estivesse pisando, né, a continuidade do continente. Aquilo é a plataforma continental. Então você vai afundando, é a terra. Agora você chega no mar, você vai afundando. Aquilo é a plataforma continental, você pisa na plataforma continental, tá? Essa que é a ideia. É o fundo do mar, como a gente pode dizer, né? Então a plataforma continental do Brasil é justamente esse leito lá embaixo, bem no solo mesmo, onde a gente tem bastante petróleo, né? E aí vai também de distância de 200 milhas marítimas. Da onde? Da onde você está contando, tá? Essa que é a ideia, da onde você conta. Se você, essas 12 milhas marítimas, você precisa acompanhar o recorte do geográfico brasileiro. Em Natal, por exemplo, 12 milhas, se você contar de 12 milhas de Natal, o continente lá em Natal, ele faz uma curva e a plataforma continental ele vai um pouquinho mais do que se você contar 12 milhas, por exemplo, dentro do continente, partindo do continente, no estado de São Paulo. Porque ele está mais recuado, é território geográfico, é assim, né? Essa que é a ideia aí. Então, essas 12 milhas ela é contada a partir do ponto do litoral, do ponto de partida, né? Do começo aqui, justamente onde as águas começam. Então, o ponto de partida é a linha de base. Se for outro local, o ponto de partida é onde você está. É justamente nesse sentido aí, tá? E é onde a gente tem a plataforma continental, né? O artigo 20, né, ele também fala sobre as terras chamadas de terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras. Você tem as chamadas terras devolutas, que são aquelas terras em que, né, não foram, justamente por conta das capitanias hereditárias, elas não foram demarcadas ou elas não foram inseridas na propriedade de ninguém. São terras sem dono, vamos dizer assim. Nem tanto o Estado, nem também os proprietários, os particulares, conseguiram fazer justamente essa ideia aqui das terras devolutas. A regra geral é que as terras devolutas pertencem aos Estados. Só que se eu tiver, por exemplo, uma via federal de comunicação dentro dessa terra devoluta, essas terras devolutas pertencem à União, tá? Vai pertencer à União, tá? Essa que é justamente a ideia. Aí, pessoal, na próxima aula a gente continua falando para vocês a respeito dos bens públicos. Obrigado, bons estudos, tá? E aí qualquer dúvida é só passar para a gente aí. Obrigado, pessoal. Até mais.